Então, logo podemos dizer que alguém capaz de mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, esse alguém é uma pessoa competente. Saber dirigir não faz de alguém um motorista competente. Além do conhecimento sobre o uso do veículo e das leis de trânsito, essa pessoa tem que ser hábil no sentido de tirar o melhor do veículo, transitar na via e antecipar situações importantes. Mas isso não basta se não vier acompanhado de atitude, de valores que respeitem os direitos de pedestres e outros condutores de veículos. Então, nós podemos dizer que as 10 competências gerais, elas determinam o que o estudante deve aprender ao longo de toda a educação básica. Chegamos a um denominador comum. Competência é a integração e coordenação de conhecimentos, habilidades, atitude. Então, jamais iremos esquecer sobre isso, o que é competência. Então, vamos reforçar aí com a palavrinha chamada chave. Então, C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude, V de valores, E de entorno. Então, todos esses conhecimentos, habilidades, atitudes, ao longo do percurso que o aluno vai desenvolvendo, ele vai chegar no final e vai conseguir conquistar as 10 competências. Então é isso que nós temos que gerar nos nossos alunos, é essa integração e coordenação destes conhecimentos, das habilidades, das atitudes. Olá! Uma das palavras mais usadas hoje em educação é a palavra competência. Competência é uma qualidade do aluno requerida pela Prova Brasil. Competência aparece com muita frequência no Enem e nem sempre, para todos os professores, o sentido de competência está muito claro. E eu me proponho tentar, em poucas palavras, demonstrar o sentido de competência sem uma definição, mas através de uma experiência prática. Portanto, imagine o seguinte: eu vou lhe passar um desafio e durante o minuto em que esse desafio durar, não use caneta, não anote e não fale em voz alta. Apenas preste muita atenção no desafio e procure resolvê-lo. Eu tenho um ônibus que saiu do ponto inicial com 7 passageiros. Parou no primeiro ponto, subiram 3 e desceu 1. No segundo ponto desceram 2 e não subiu nenhum. No terceiro ponto subiram 5 e desceram 2. Observem que no rápido momento em que este desafio passou, o seu cérebro esteve trabalhando. Você estava buscando encontrar a resposta e, sem se preocupar com isso, estava somando e estava subtraindo. Você já sabia somar e subtrair. O exercício que eu propus materializou o saber em fazer. Pois bem, isto é competência. Competência significa saber fazer. Significa materializar o aprender na ação. Competência numa aula de autoescola é o motorista ser capaz de tirar o carro da garagem. Competência numa aula de culinária é aquela receita se transformar numa realidade factível naquele prato que se devora. Por isso, trabalhar competência em sala de aula é levar o aluno a associar o que ele aprende ao que ele faz. O que ele realiza com aquele aprender, tal como a experiência do ônibus, tal como o ver na realidade da vida as coisas que na escola se aprende. Acredito que, de tanto falarmos em competência, já tenhamos todos gravado em nossa memória o que é uma competência, né? O que são as competências. Mas aqui eu quero falar, por exemplo, de você, professor, das 10 competências de um professor moderno. O professor moderno, ele é comprometido, preparado, organizado,
tolerante, aberto a perguntas, contador de histórias, inovador, entusiasta de novas tecnologias, social, conectado. Então, agora vamos olhar para o nosso aluno. Nós temos que desenvolver as 10 competências do nosso aluno. Como é que nós vamos desenvolver essas competências? Utilizando as habilidades. Quais são os conteúdos que eu vou desenvolver essas habilidades no meu aluno para que ele possa chegar no futuro e ter desenvolvido as 10 competências? Então, que nós possamos pensar, refletir e analisar como é que eu, professor, sou. Quais as competências que eu tenho como professor moderno? Como é que eu desenvolvi isso? Como é que eu cheguei neste lugar dessa forma? Como é que eu posso fazer isso na vida do meu aluno? Um breve momento de reflexão. Você, como professor, o que você pode estar fazendo para que o seu aluno chegue a ser um aluno, um líder de sucesso? Então, ele vai ter que ter várias habilidades cognitivas, psicomotoras, pessoais, individuais, interpessoais, socioemotivas. Olha o tanto de coisa que ele vai ter que passar no caminho de construção, né, para que ele possa alcançar as competências, para que ele possa alcançar um sucesso lá, um sucesso promissor. Então, você, professor, o que você pode estar fazendo dentro de sala de aula para desenvolver as habilidades do seu aluno, para que ele possa, com certeza, chegar no futuro e ser um futuro de sucesso? Vamos refletir? São 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Então, professores, a primeira, o conhecimento. A segunda, pensamento científico, crítico e criativo. A terceira, repertório cultural. A quarta, comunicação e entre várias outras. São 10, mas eu quero falar sobre comunicação. A quarta competência geral é a comunicação, que consiste na utilização de diferentes linguagens verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Nesta competência, afirma que, para se comunicar de modo adequado, os estudantes devem entender, analisar criticamente e saber expressar usando uma variedade de linguagens e plataformas. Ela também sublinha a importância de que a comunicação ocorra pautada pela escuta e pelo diálogo. Os estudantes precisam desenvolver, portanto, a escuta, sendo capazes de ouvir outras pessoas com atenção, interesse, respeito por suas ideias e sentimentos, e ainda desenvolver a capacidade de expressar ideias, opiniões, emoções e sentimentos com clareza. E nós, estamos nos comunicando de forma clara? Já comunicamos com outras pessoas de uma forma que eles possam nos entender? Já dominamos essa quarta competência? Pense bem, professores. A competência 4 fala da capacidade dos estudantes utilizarem as mais diversas linguagens para se expressar, para trocar experiências, falar de ideias, de sentimentos, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Essa competência ela dialoga principalmente com a área de linguagens, mas em termos de prática pedagógica ela pode também ser utilizada e desenvolvida por todos os outros componentes curriculares.
É importante incluir no currículo a habilidade dos estudantes de escutarem, de entenderem o que os outros dizem com respeito, com abertura, com interesse e curiosidade. Também é fundamental que os componentes curriculares da área de linguagens incluam no seu currículo muitas habilidades relacionadas à capacidade dos estudantes de se expressarem, de utilizarem a linguagem verbal com precisão, com clareza, também a linguagem escrita, de interagirem com diferentes interlocutores, garantindo que aquilo que eles estão dizendo está sendo compreendido pelo receptor. Importante também que o currículo preveja habilidades relacionadas à capacidade dos estudantes de debaterem ideias, de discutirem, mas com respeito, promovendo realmente entendimento entre as partes. Por fim, é fundamental que os currículos, inclusive numa interface entre essa competência e a da comunicação digital, preveja habilidades relacionadas à capacidade dos estudantes de se comunicar em várias linguagens, utilizando todo tipo de mídia, para que eles realmente possam se apropriar da tecnologia como forma de fazer suas ideias se espalharem pelo mundo. A Base Nacional Comum Curricular define quais são as aprendizagens essenciais que todos os alunos têm o direito de adquirir ao longo da educação básica. Ela está orientada pelos princípios éticos, estéticos e políticos que visam a formação humana em suas múltiplas dimensões e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A BNCC tem como premissa uma educação integral, que visa ao pleno desenvolvimento do estudante, seu crescimento como cidadão e sua qualificação para o trabalho. As aprendizagens essenciais da base estão expressas em 10 competências gerais. Elas definem o cidadão que pretendemos formar e norteiam a educação que queremos para todos. E o que é competência? Na BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício pleno da cidadania e do mundo do trabalho. Assim, uma das competências considera o aprendizado de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos em todas as áreas, para entender e explicar a realidade e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Observe que os conhecimentos das áreas são mobilizados não só para entender e explicar a realidade, mas também para fazer escolhas a partir desse entendimento e agir em uma determinada direção. Outra competência considera exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a uma abordagem própria das ciências, para investigar causas, elaborar hipóteses e criar soluções, inclusive tecnológicas. Nessa competência, o foco está na mobilização de habilidades e nos processos cognitivos que desempenham a percepção, atenção, memória, raciocínio. Procedimentos em contextos de investigação e de criação de soluções. Há também uma competência que ressalta a mobilização de habilidades socioemocionais e valores para agir com ética. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e de uma maneira bem definida, se fazendo respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. Como isso pode ser trabalhado? As competências gerais se expressam de maneira específica em cada uma das áreas de conhecimento e vão ser construídas por habilidades desenvolvidas a partir de atividades em sala de aula. Já no primeiro ano, uma habilidade prevista pela BNCC na área de ciências da natureza, por exemplo, é comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo e respeitando a diversidade. Em arte, nos primeiros 5 anos do ensino fundamental, o aluno deve conhecer e ser capaz de valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de várias culturas.
E em língua portuguesa, entre as habilidades esperadas para o 9º ano, estão produzir e analisar textos de opinião, se posicionando de forma fundamentada e ética. O aprendizado dessas habilidades, como o de todas as que estão previstas na BNCC, pressupõe situações de ensino em que o aluno não seja colocado como sujeito passivo. Ele deve ser convidado a identificar problemas, compreender os conceitos, propor e testar soluções, interagir com seus colegas, argumentar e expressar princípios e valores. As outras 7 competências da base mobilizam também conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que se relacionam com dimensões da vida social e da natureza, como as manifestações artísticas e culturais, as tecnologias digitais de comunicação e informação, as relações do mundo do trabalho, o consumo responsável, o cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Não existe uma hierarquia entre as 10 competências gerais. Nenhuma é mais importante do que as outras. Todas elas se articulam e se desdobram em expectativas de aprendizagem nos 5 campos de experiências da educação infantil. No ensino fundamental, se estendem para competências específicas de cada área, com habilidades a serem trabalhadas. Acesse o portal da base para obter mais orientações e materiais de apoio à discussão. Você poderá também baixar o texto da BNCC na íntegra. E lembre-se, as competências gerais vão dar o norte para a compreensão das escolhas curriculares das quais você participa. Com base nelas, serão construídos processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, com as possibilidades e os interesses dos alunos e, principalmente, com os desafios da sociedade contemporânea.